Nós estamos olhando a respeito das verdades sobre famílias cristãs. Semana passada nós falamos sobre filhos. E era a segunda mensagem sobre filhos, mas eu não consegui terminar, então espero terminar hoje. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre criação de filhos e como lidar com eles nas diferentes etapas. Desculpe, não dá tempo de... Como? Então, criação de filhos, não é isso? É dos pais, é para os pais que eu estou falando, mas é sobre maneira como criar os seus filhos. Então, o que vocês precisam aprender é o seguinte: não dá tempo de nós lidarmos aqui ou respondermos perguntas. Como eu faço com cada faixa etária? Existe uma maneira diferente de lidar com cada faixa etária. Há algum tempo atrás, eu não lembro mais quanto tempo, nós fizemos um curso aqui no sábado, e aí nós olhamos todas as faixas etárias, e aí dá tempo de explorar tudo isso. Mas aqui no domingo são princípios gerais que você tem que procurar assimilar esses princípios e aplicar a sua realidade. Seja uma criança pequena, seja um junior, ou seja um adolescente, ou até mesmo um jovem ou filho casado. Olhe para tudo isso, peça sabedoria a Deus de como você vai lidar com isso. O texto que está nos norteando, na verdade os textos que nos norteiam, são dois: Efésios 6:4 e Colossenses 3:21. Ambos os textos falam sobre o mesmo assunto. Em Efésios 6:4, se você quiser abrir, é o texto que diz o seguinte, eu vou ler, Efésios 6, capítulo 6, versículo 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Colossenses 3:21 diz: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Ambos os textos vão falar sobre como pais devem lidar com os seus filhos. E a semana passada nós vimos alguns aspectos. A verdade central que nós temos dito, vimos na semana passada, é essa: pais devem praticar os princípios que Deus lhes ordenou. É a obrigação do pai praticar, não é uma opção. Se você não aplicar os princípios à vida dos seus filhos, dificilmente os seus filhos vão ser abençoados e certamente, ok? Então, dificilmente abençoados e certamente vão ser colocados em situação de ira e problema. Então, aplique, você precisa aplicar. Se você falar, mas a Super Nani discorda. Não, Deus não está preocupado com a Super Nani. Mas Freud diz. Deus não quer saber o que Freud diz. Deus vai dizer: eu criei o ser humano, eu sei como ele funciona. Apliquem esses princípios. Pais irritantes devem submeter-se a esse texto e mudar a sua postura com os seus filhos. Vimos que o objetivo da mensagem era mostrar dois princípios ordenados por Deus que pais devem observar. Apenas dois. E eu disse que um era negativo e um era positivo. Um era negativo no sentido de Deus falar, não faça isso. E o positivo é no sentido de Deus falar, faça isso. Ok? Então é uma ordem para parar de fazer algo e uma ordem para fazer algo. E no negativo que nós vimos semana passada foi, não irriteis os vossos filhos. É uma ordem para pais pararem de ser chatos. Mas nós fizemos uma ressalva. Isso não significa que você não pode dizer não para o seu filho, sob qualquer pretexto dele de dizer, pai, você está provocando a minha ira. Não, provocar a ira, nós já vimos algumas coisas, mas não tem nada a ver com dizer não. Pais devem corrigir os filhos, pais devem dizer não, pais devem regrar horário, pais devem, de maneiras como Deus, guiar a família, de alguma forma, mostrar para o seu filho quem é a autoridade na família, Deus e os pais acima de tudo. Disse também que esse texto, ele, embora esteja no plural aí, pais, a palavra usada para isso é uma palavra que dá ênfase ao homem na casa. É responsabilidade do homem. Eu não sei se o apóstolo Paulo, não quero ir até esse extremo, por causa de um tempo verbal, apoiar a ideia de que somente os pais homens são irritantes. Ok? Talvez você pense, pastor, agora eu entendi porque falou para pai não irritar filho. O pai é irritante. Olha, pais são irritantes. Eu irrito as minhas filhas às vezes. Às vezes, mas irrito. Irrito sim, irrito com manias, irrito com ordens às vezes que seriam desnecessárias.
mas simplesmente eu acho que tem que ser desse jeito. Nós somos pessoas, com perdão a palavra, esquisitos. Nós viemos com uma bagagem, cada um com uma bagagem diferente, e aí nós nos casamos com pessoa diferente de nós, com uma série de circunstâncias. Sozinho nós já somos pessoas complexas. Você vivendo sozinho, você já é esquisito. Você junta com outro esquisito, ou outra esquisita. E aí nascem vários esquisitinhos dentro da casa. Gente, é o caos. É complicado. É um ambiente, você fala assim, ó, bem-vindo. Eu chego em casa, tem aquela placa, lar docilar. Eu já imagino, esquisitos. É assim que nós somos. E Deus quer mudar, Deus sabe que nós somos esquisitos, principalmente por causa do pecado. E Deus quer mudar o nosso caráter, moldar a nossa maneira de ser, para que pais e mães sejam menos irritantes, filhos sejam menos desobedientes, e o lar viva em harmonia. E o lar seja um espelho, seja um grande espelho que esteja refletindo a glória, o caráter desse Deus. Porque a sociedade não tem mais para onde olhar. Para conhecer Deus. Não o Criador, porque o Criador a natureza proclama. Mas para conhecer Deus, no seu caráter, só tem 2 lugares em que podem ser olhados. A igreja e a família. E a igreja, poucas pessoas vêm. Mas sua família transita com liberdade por muitos lugares. Então a sua família, eu diria para você, ela muitas vezes expressa mais, espelha mais a glória de Deus com mais facilidade, porque ela entra em lugares que a igreja não pode ir. Você convida alguém a vir à igreja, a pessoa fala, não vou, mas ela vai à sua casa tomar um lanche com você. E lá o espelho de Deus é visto. Então nós precisamos, realmente, enquanto espelhos, nos limparmos para que esse espelho reflita melhor, reflita de maneira mais digna, mais coerente o Criador. Tá bom? Então vamos retomar lá os princípios negativos, não dá para pregar de novo, tá? Não provoquei a ira dos vossos filhos. Eu mostrei que o verbo usado é irritar, ele aparece 2 vezes no Novo Testamento, no sentido de provocar e incitar rancor. Pais que provocam ira dos seus filhos são aqueles que predispõem à rivalidade, pais briguentos, criam contendas e inimizade com os filhos. E aí nós vimos algumas maneiras de identificar pais irritantes. Pais irritantes são pais que têm severidade e aspereza excessiva, não é? No lidar com os filhos. Pais que colocam castigos pesados demais, pais que não são equilibrados, não sabem não tem proporção. Então, o filho comete um erro pequeno, ele não sabe avaliar. Se é um filho muito pequeno, um filho que ainda está na idade de correção física, não sabe avaliar se o filho vai receber, seja qual for a maneira como você corrige, tá? Uma palmada, ou cinta, ou vara. Não sabe se vai usar 1, 2, 3 vezes. Há pais que usam 40. E aí o negócio vai adiante. Até Deus falou para as pessoas que não podiam ser açoitadas 40 vezes. E aí Paulo diz, eu fui açoitado 1 quarentena menos 1. Então, gente, equilíbrio. Então Deus nos mostra com que corrigir. Já falei tudo isso, não dá para falar. Há uma região específica do seu corpo aonde deve ser corrigido. Se você não sabe, pergunta para a pessoa do lado. Ou você sabe, seus pais já mostraram para você qual é o lugar. Fora desse lugar, não corrija, tá bom? Não corrija. Mesmo que você esteja bravo e na hora você fala, não, olha, eu perdi a cabeça. Se você se excedeu, peça perdão. Então, por favor, se você é pai, não fala para mim, eu dou tapa na boca do meu filho, eu bato no olho, olha, o que tiver na mão eu jogo, eu grito, eu faço. Não faça isso. E é possível que pais cristãos façam isso? É possível. E nós precisamos ser lembrados. Equilíbrio. O que você acha que as pessoas veriam no espelho da glória de Deus na sua casa? Gente jogando panela, a pessoa escondida atrás do colchão. É um lar assim, não dá, tá bom? Não seja assim. Pais que são críticos constantes, tudo é ruim, nunca está satisfeito, nunca está bom. O filho faz coisa, não é seu dever, nunca um elogio. O filho se arruma, o filho procura se arrumar sozinho para ajudar você e ele erra a casa. Sabe a casa do botão? Ele pulou um botão e deu errado. Você fala assim, está tudo errado, você não sabe se vestir. Gente, absurdos. Não reconhece. Então os filhos ajudam tirando a louça. Eles estão fazendo lá e de repente derrubam um copo e quebra o copo de vidro. E aí vem a crítica. Não, desconhece tudo o que estava sendo feito e a crítica é lançada ali. E, gente, com isso, filhos são levados à ira, são levados a um desânimo terrível. Cuidado com críticas constantes. Agora, pais devem criticar os filhos? Devem. Pais devem criticar os filhos.
Críticas, existem críticas, maneiras de criticar. Crítica sempre construtiva, que vise alguma coisa. Então não fale para o seu filho, você é um derrotado. Há pais que dizem para os filhos, você é um porco, você é isso. Linguajar, destrutivo, isso tem que ser tirado do nosso meio. E na hora da raiva, os crentes também usam esse tipo de linguajar. Cuidado. Cuidado com humilhar em público ou em particular. Então, você sabe de alguma coisa que o seu filho tem, um problema que ele não gosta, sei lá, um defeito que ele cismou, a orelha dele, você começa a zombar dele, ô orelhudo, ô não sei o quê, e faz piada, e brinca. Gente, não zombe. Nem em particular, nem em público. Não zombe também do corpo do seu filho, dos amigos dos seus filhos, dos maneirismos, dos fracassos. Lembra que eu falei, isso daqui, maneirismo, fracasso, os filhos são complexos, então cuidado para você não zombar. Nós, acho que fomos tudo, né? A parcialidade entre irmãos, não tem preferência entre irmãos, pais que preferem um em relação ao outro. Isso acontece também? Tem. Os seus filhos não são iguais. Há filhos que vão trazer, às vezes, em momentos, mais prazer do que outros. Isso acontece. Há filhos que você fala assim, nossa, já ouviram quando fala assim, essa pessoa é a ovelha negra da família, não sei o quê. Então, eles de alguma forma estão sendo parciais, estão rotulando. Pode ser que a pessoa é difícil, mas de repente ela precisa de mais atenção, mais ajuda e menos crítica. Não seja parcial. Fez para um, procure fazer para o outro. Tá bom? Agora, cuidado com uma coisa. Nem sempre as coisas funcionam assim. Dei a bicicleta para um, agora eu tenho que dar para outro. Às vezes o pai não tem condição. Então o pai tem que ser equilibrado de maneira que, hoje ele deu um presente melhor para esse filho, estava numa condição de vida. Esse ano é aniversário, ele comprou uma bicicleta. No ano que vem o pai está desempregado. O outro filho está esperando a bicicleta. O pai não pode comprar. Aí o filho vai, meu pai não me ama. Precisa lidar com isso, explicar para o filho, não filho, não é isso. Nós somos numa outra realidade, as situações mudam. Então, isso também ensina para os filhos, ensina. A vida não é feita só de justiça. O filho está num mundo injusto. Deixa ele aprender um pouco com essas coisas que acontecem. Famílias que não dão direção e regras para os filhos, excesso ou falta de correção, pais que corrigem muito ou pais que nunca corrigem. E fala assim, olha, pastor, graças a Deus, o meu filho, a minha filha não precisa de correção. Eu duvido muitíssimo disso aí. A palavra de Deus diz que a estultícia, a tolice está ligada ao coração da criança desde o nascimento. Então você fala assim, olha pastor, nunca precisei corrigir meus filhos. O seu senso de correção, de um padrão que você tem, é um padrão equivocado. Certamente. Nós vimos que isso daqui são todas as maneiras de provocar ira diretamente. Indiretamente são decisões precipitadas. Aí nós usamos exemplos lá. Cuidado com o que você promete para o seu filho. Cuidado com sonhos que você tem para os seus filhos. Não faça o seu filho viver os seus sonhos. Você sonhou em ser médico. Agora você fala, meu filho vai ser médico. Ele não quer. Fala, não, vai ser sim. A melhor profissão é tal. Eu quero que você seja advogado. O filho não quer. Às vezes nós falamos conversando com as minhas filhas e nós perguntamos para ela, o que você quer ser quando crescer? Acho que foi a Samara que falou, eu quero ser lixeira. Aí você olha para aquilo e fala... E ela tinha outra profissão, qual que era a outra profissão? Encher pneu, eu quero trabalhar de encher pneu de carro. Eu não sei de onde as crianças tiram esse negócio. Não, eu quero ser lixeira. Não, filho, escolhe outra profissão. Então, trabalhar de encher pneu de carro. Tem filhos que têm sonhos maiores, quero ser astronauta. Não, eu quero encher pneu de carro. Mas cuidado, porque eu posso colocar sonhos para as minhas filhas e falar, não, filha, o meu sonho vai ser esse. Você vai casar com um pastor, você vai ser uma missionária não sei aonde, você vai ser isso e aquilo. E aí o filho é empurrado aos poucos. Você fala, não, eu não estou fazendo força nenhuma, mas você está ali, indiretamente empurrando o filho, manipulando ele para aquilo. Pais que nunca pedem perdão e, por fim, uma maneira indireta de gerar ira no filho é pais ou cônjuges que deixam de se amar. A pior coisa que você pode fazer para o seu filho é perder o amor pelo seu marido ou pela sua esposa. O filho vai perceber na hora. O senso que ele tem, a necessidade que ele tem de segurança é destruído, é atacado. Se isso acaba na sua família, o que adianta você falar outra coisa para o seu filho? Ele já perdeu a família. Acabou. Preste atenção no que eu vou dizer. Se um pai e uma mãe
já tem dificuldade de tudo isso aqui com o filho dele mesmo, dela mesmo, imagina um casamento cujos filhos são colocados debaixo de madrasta, padrastos. É muito mais difícil. Porque todas essas coisas aqui, vão se agravar na vida. Nós falamos que tudo isso, esse princípio de não provocar a ira do filho, era um propósito para que os filhos não desanimem, e foi aí que nós paramos. O que é filho desanimado? Filho desanimado é aquele filho cujo espírito foi ou está quebrado. Ele foi tão judiado que por dentro é um filho que perdeu o ânimo, ele perdeu a esperança. Ele nunca consegue agradar seus pais. Ele nunca consegue vislumbrar um ideal, ele nunca recebe uma palavra de incentivo, ele nunca recebe direção e vai quebrando ele por dentro. Chega uma hora que ele está verdadeiramente um caco e o espírito dele é quebrantado. E o que acontece? Ele nutre, esse filho vai nutrir ressentimento dos pais. Nele, no filho, não existe mais a disposição de tentar entender a mente dos seus pais. Ele não consegue entender mais. Ele fala assim, eu não sei, cada dia tem uma regra aqui em casa. Nunca, não dá certo. Olha, quando eu acho que eu estou agradando, a regra mudou, é outra. Quando eu estou usando uma coisa, não, mudou de novo. Nunca eles estão satisfeitos, nunca eu os agrado. Aí os filhos caem em desânimo, em tristeza, e Paulo fala, pais, não provoquem os vossos filhos a ira, para que eles não se desanimem. Porque é uma época muito propensa para que caiam em desânimo. Esses filhos acabam se tornando mortos por dentro. Mas um dia eles revidarão, pode ter certeza. Eles vão coletando. Num dia, quando eles tiverem condição, se a graça de Deus não mudar essa situação, na vida dele também, ele vai revidar. Alguns exemplos de pais que provocaram a ira dos filhos, antes de nós olharmos o exemplo positivo. Olha só como a Bíblia é um livro inspirado, porque ela mostra as famílias que cometeram pecado e não escondem de nós. Ela mostra o pecado e fala assim, olha esse homem, você acha que ele é maravilhoso, né? Pecador, olha o que ele fez. Alguns aí, Adão e Eva. Adão e Eva, eles provocaram a ira do seu filho pelo exemplo, a desobediência deles. O fato de saírem do Éden, serem colocados numa situação onde agora eles tinham que trabalhar de maneira mais árdua, certamente fez com que o seu filho Caim desenvolvesse um coração. A culpa não é dos pais, hein? Lembra disso que eu estou falando, hein? Mas por causa do exemplo de desobediência a Deus, Adão e Eva deram o seguinte exemplo. Existe Deus? Existe. Mas esse Deus pode ser desobedecido, como nós fizemos. Futuramente Deus vai para Caim e fala, Caim, obedeça a minha ordem, eis que o pecado jaz à porta e quer dominar você, cumpre a ti dominá-lo. Caim obedeceu? Caim desobedeceu. Ele tinha exemplo em casa. E a desobediência dele trouxe impactos para toda a família. No mesmo dia, num único dia, Adão e Eva perderam 2 filhos. Abel, morto, e Caim, que é expulso. Pode imaginar o coração de Eva, o coração de Adão? Famílias que muitas vezes, pelo seu exemplo, transmitem para os seus filhos que não vale a pena obedecer a Deus. Outra família que deu problema, Noé. Nós já vimos isso, acho que algumas semanas atrás, pelo descontrole. Pais que não sabem se dominar, pais que se entregam a vícios, pais que fazem coisas na sua tenda, no oculto. Mas por causa do seu descontrole, eles levam os seus filhos e expõem os seus filhos a uma vida de pecado. E os filhos caem, como caiu Cã. Outra família, Abraão. Abraão foi o pai da fé, verdade, sem dúvida nenhuma. Mas Abraão tinha problema com mentira. Abraão tinha um sério problema com mentira. Ele chegava num lugar, ele dizia o seguinte, preste atenção. Sara, quando nós chegarmos lá, você vai dizer para aquelas pessoas que você não é minha esposa, que você é minha irmã. Mas Abraão, eu sou sua esposa. Eu sei, mas você vai dizer para as pessoas que você é minha irmã. E ela era meia-irmã de Abraão, é verdade isso aí. Mas uma meia-verdade, o que é? Uma mentira inteira. E ele chegava no lugar e mentia. E ele fez isso. O que aconteceu? Anos depois, você vai encontrar Isaac repetindo a mesma coisa. Cometendo, inclusive, o mesmo pecado, a mesma mentira.
Da onde ele aprendeu isso? Da onde ele tirou isso? Ele deve ter ouvido as histórias. Olha, o seu pai uma vez foi para o deserto, ele falou isso, falou aquilo. Exemplos na mentira. Cuidado, se você mente, o seu filho tem uma tendência, vai ter uma tendência a aprender com você rapidamente. Você dá um jeitinho quando você vai fazer uma coisa e fala para o filho, filho, nossa, deu certo aquilo que eu estava pensando. Seu filho está aprendendo com você. Fala, é assim que faz, papai? É assim. Então, muito cuidado. Você vai parar o carro na Zona Azul. Seu filho está com você. Você pega o cartãozinho da Zona Azul. O cartão vale por quanto tempo? 1 hora. Aí você olha, vê se tem guarda de um lado do outro. Não tem guarda. Você olha no seu relógio, é 2h30. E você, esperto ou esperta, pega o cartão e marca 3 horas. Separei 3 horas e põe o cartão no painel. O cliente não faz isso, né? Mas ele põe lá. 3 horas. Aí quando o guarda chega, fala, nossa, esse carro acabou de parar. E a pessoa fala, nossa, ganhei meia hora. Olha, parabéns. Mas há um filho e uma filha que estão aprendendo. Que você sendo desonesto nas pequenas coisas, eles também podem ser desonestos com você. Então cuidado. Outro exemplo negativo nas escolhas. Ló fez escolhas terríveis para sua família. Abraão disse, escolha o lugar, olhe para a terra, escolha o que você quiser, na direção que você for, vou na direção contrária. E o direito de escolha normalmente é dado para a pessoa mais idosa. Era o direito de Abraão tomar aquela escolha. Mas Ló toma a escolha, o texto fala que ele olha para um vale, vê o vale verdinho, e ele fala, olha, esse lugar é bom para morar. E ele escolhe o melhor para si. E ele vai montando, o texto fala assim que ele monta a sua tenda longe de Sodoma e Gomorra. Mas se você fazer a leitura do capítulo, lá em Gênesis 19, se não me engano, o texto vai falar que Ló ia montando as suas tendas cada vez mais próximo de Sodoma. Escolhas. Então, há pais que fazem escolhas, que fazem com que os seus filhos, pouco a pouco, se aproximem do mundo. Não é de uma vez, é devagarzinho. É uma música que o pai ele coloca em casa. Então o filho está lá pequenininho, o pai coloca um funk gospel. E está lá, não filho, mas pai, mas esse batuque, parece aquele batuque que na minha escola as crianças dançam. Não, mas esse é gospel, olha a letra. O filho está aprendendo. Um dia que você vê seu filho começar a requebrar, você fala, não filho, o que é isso? Na igreja, não vai ter funk na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Mas um dia tem uma música lá, o filho começa a agir de um jeito. E olha que muitas famílias, sabe o que falam quando vê uma criancinha pequenininha rebolando? Menino, ou principalmente menina. Ai, que belezinha. Olha que bonitinho como sabe dançar. Está aprendendo, a família está assimilando. Às vezes os seus parentes vão incentivar escolhas ruins. Às vezes a sabedoria de um pai e de uma mãe é frequentar menos a família, em alguns aspectos, contatos com a família, em determinados horários. Então, por exemplo, se você tem uma família que tem problema, por exemplo, com álcool. Você tem familiares que têm problema com álcool. E se você sabe que esse familiar gosta de dar festas, e onde o álcool vai ser oferecido livremente, você precisa saber discernir. Passe nessas festas, se você tem que passar para dar um abraço em alguém com a sua família, passe cedo. Se você passar tarde, o que acontece? O álcool já fez o efeito. Então, é proporcional. Quanto mais você demora para ir nesse local, pior vai ser o cenário que os seus filhos vão perceber. E não adianta você falar para os seus filhos, entra de olho fechado. Eles estão lendo tudo, estão aprendendo todo mundo. Escolhas terríveis. As suas filhas se tornaram mulheres ruins. A ponto de Ló ser salvo da sua cidade, da cidade terrível de Sodoma e Gomorra, e depois ser embebedado pelas filhas, e as filhas se deitarem sexualmente com o pai. E as duas, a mais velha e a mais nova, engravidarem do seu pai. Sem que o pai perceba, o texto fala. Porque eles falam, se deitaram com ele, ele estava tão embriagado, que ele não sabia disso. Mas soube depois, quando as filhas começaram a gestação. E as filhas geraram 2 povos, que foram inimigos do povo de Israel. Foram uma desgraça. Escolhas. Se Ló fosse um homem que não fosse vencido pelo vinho, se Ló fosse um homem com escolhas sadias, as suas filhas não teriam esse padrão. Por que as filhas fizeram isso com ele?
a cidade onde eles moravam era corrupta e elas iam casar. O texto fala que, nos aponta lá que eles, os noivos aí das filhas não vieram. Por quê? Alguém lembra por que os noivos não vieram? Não, mas os anjos falou, se você tem alguém na cidade, vai buscar. E Ló foi e falou para os pretendentes das suas filhas. Mas o texto de Gênesis diz assim, mas eles não acreditaram, porque acharam que Ló estava brincando. Olha que reputação legal. Imagina você chegar num lugar e falar assim, para um parente seu, o prestes a se tornar parente, falar, vamos embora, porque vai cair isso aqui. A pessoa olha para você, você é um brincalhão. Olha o caráter, a reputação que Ló já tinha. Como? A cidade era terrível, sem dúvida nenhuma. E Ló vai embora e os parentes ficam lá. Vocês acham que as filhas gostaram? De deixar os pretendentes para trás? Obviamente não. E as escolhas dele de morar perto de Sodoma e Gomorra refletiram resultados. Outra família, cuidado com favoritismo. Isaac e Rebeca. Isaac gostava de Esaú, Rebeca gostava de Jacó. Você tem seu predileto? Não acena com a cabeça, só pensa. Sabe na sua família? Você fala, esse daqui, ele é mais... esse daqui é tão mais achegado à mãe. O outro fala, esse daqui é mais achegado ao pai. Se você percebeu isso, quebre, corte e misture. Misture isso. Tá bom? Tem que ser achegado aos dois. Agora, é normal uma família que tem filhos homens, que os filhos homens se apeguem mais a quem? Ao pai. Então eles querem brigar com o pai. Com quem que eles querem? Ao contrário. Mas a tendência é que os filhos começam a olhar para o pai e falam, meu pai é meu herói. E querem... Seus filhos brincam de lutinha com você, Kelly? Mas já brincaram com o Ivano de lutinha quando menores? Porque em casa meu pai não tinha sossego. Meu pai sentava no sofá, estava cansado, ele queria cochilar. Era a hora, 3. Era só um olhar no canto do olho, assim para o outro, e falar assim, vai lá, faz não sei o quê. Um ia por trás, a gente não conseguia dominar meu pai. Mas 3, a união faz a força. Então nós pegávamos edredons, nós montávamos uma artimanha para fazer alguma coisa. E quando meu pai estava dormindo, meu pai é calorento, nós procurávamos cobrir delicadamente, pegava um lençol mais grosso, edredom mais grosso e cobria. Então nós gostávamos de fazer esse tipo de coisa. Isso é brincadeira de menino com o pai. A gente não fazia isso com a minha mãe. Minha mãe estivesse deitada, a gente cobria ela porque ela estava com dó, com frio, ia lá e cobria. Meu pai não, a gente falava, não, o pai está com... Vamos cobrir. Meninos vão se apegar, vão brincar com os pais. Assim como filhas, também não tem nada de errado de filhas serem apegadas a pais. Mas quando elas vão brincar de casinha, as minhas filhas não me chamam para falar, pai, vamos brincar de casinha, de Barbie? Elas até me chamam, vamos brincar. Mas sabe do que elas brincam comigo? De lutinha. Elas brincam de lutinha. É assim. Então, elas procuram se adequar. Brinque com seus filhos. Não gere na vida de nenhum deles favoritismo. Não desenvolva amor por um em detrimento do outro. Mesmo que seja um pior que o outro. Mesmo que um dê mais trabalho para o outro. Manifeste amor. Uma coisa terrível nas famílias. Famílias que têm filhos adolescentes. Adolescente dá trabalho? Só pensa aí, dá ou não? Pouquinha coisa. E sabe, os filhos adolescentes não dão trabalho igual. Dê graças a Deus por isso. Tem um ou outro que você fala assim, nossa, esse veio com a pá virada, ele é mais complicado. E às vezes são filhas, não importa. Filhos adolescentes, mulheres ou homens. Então, você não comece a elogiar esse. Por que você não é como o seu irmão? Por que você não é como a sua irmã? Olha a sua irmã, olha a cama dela como ela arruma, olha não sei o quê. Você tá ensinando a ele um favoritismo velado. Ok? Ensine sim. Elogie o filho, mas mostre para esse também que ele é amado. Mostre para essa que ela é amada. Não façam isso. É comum os avós fazerem isso, tios fazerem isso, pessoas falarem por trás de filhos adolescentes e o filho, ele sabe que estão falando dele, a filha sabe que estão falando dele. Ele se entristece. É óbvio. Ele fala, nossa, eu sou assunto da família, eu vou sair aqui, eu vou sair, vou no banheiro. Eles vão começar a falar, olha, tá vendo esse fulano? Olha essa fulana, olha aí. Terrível. Vamos colocá-la num convento. E não sei o quê. E aí começa. Desanima.
Vocês acreditam que não tem? Que tem famílias que mandam filhas para conventos? A filha fala, não, o pai, a cisma que a filha vai aprontar, o pai toma uma decisão, normalmente o pai, o homem, uma decisão assim, rápida. Ele quer mudar toda a vida da filha e bagunça. E muitas vezes muda do seu filho também. Enfim, cuidado com o favoritismo. Cuidado com falta de disciplina. Pais que não disciplinaram seus filhos. Jacó e os seus filhos. Não dá tempo de explicar tudo. Gênesis 37, uma das filhas de Jacó é estuprada. É isso que acontece. Gênesis 37 conta a respeito de um estupro da filha de Jacó. Jacó não faz nada. Jacó não providencia reparação. A falta de disciplina dele em relação ao cuidado com a filha faz com que os filhos tomem justiça com a própria mão. E os filhos, principalmente 2 deles, vão matar as pessoas de uma cidade inteirinha. Eles vão fazer com que os homens da cidade sejam circuncidados. E no pior dia, quando tem a maior dor, eles entram e matam todos os homens. E tudo isso acontece simplesmente porque Jacó é um pai omisso em termos de disciplina. Então, cuidado, porque quando você não assume, você não toma o seu papel de pai, o seu filho pode falar, bom, meu pai não está fazendo nada para defender a gente, eu vou fazer. Cuidado. A sua omissão, o seu silêncio, a maneira pacata como você pode querer levar a sua vida, pode fazer tragédia na vida dos seus filhos. Eli e os seus filhos, 1 Samuel capítulo 2. Eu vou citar só por causa do nosso tempo. Você acredite pela fé, tá bom? Eu não estou mentindo, mas tem os textos aí, você pode conferir. 1 Samuel capítulo 2, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram homens perversos. A Bíblia chama eles de homens de Belial. E Belial é um título usado muitas vezes na Bíblia para o próprio Satanás. E o texto fala que esses homens se deitavam com prostitutas, eles roubavam as ofertas que eram dadas a Deus. E Eli sabia e não fazia nada. O povo reclamava, os seus filhos estão fazendo isso, os seus filhos à luz do dia estão se deitando com mulheres e você não faz nada. Eli não fazia nada, ele era o legalzão. Ah, coitado deles, filhos adultos já, hein? Adultos. Um dia, Deus envia uma mensagem para ele dizendo assim, olha, por que você ama mais os seus filhos do que a mim? Porque o seu amor para os seus filhos é maior do que o amor que vocês têm por mim. E por causa disso, Deus fala o seguinte, eu vou disciplinar os seus filhos. E se você ler o texto de Samuel, você vai descobrir que os filhos não ouviam mais Eli, e o texto diz assim, porque Deus os queria matar. Deus decidiu matar os 2, e agora falou, já que eles não ouviram, agora não vão ouvir mais. O castigo deles é morte, e eles morreram mesmo. Os 2 morreram. E Samuel? O profeta Samuel também falhou com seus filhos. Você lê lá, você vai descobrir em 1 Samuel 8, 4 e 5, que ele também tinha 2 filhos, não me lembro agora o nome deles, mas ambos estão dando trabalho para o seu pai. Viu? Profeta, sacerdote, patriarca, todos eles tiveram problema com os filhos. Então não estranhe quando você tem, é normal, mas você tem que fazer alguma coisa, não pare. Davi e os seus filhos. Nossa, Davi tinha muito problema com os filhos. Especialmente um problema chamado distanciamento. Quando você lê 2 Samuel 14, você descobre que Davi manda Absalão voltar, eles estão brigados, e ele põe Absalão morando numa cidade próxima. Durante 2 anos ele não recebe Absalão. E Absalão fica realmente irritado com isso. Fala, meu pai não quer me receber. E não recebe. Passa 1 ano, passa 2, não recebe. O filho dele, Absalão, tem que fazer algumas coisas ruins para que fosse recebido pelo seu pai. E uma das coisas é colocar fogo num terreno lá que pertencia a um general de Davi. O general vem e fala, e aí? Por que você fez isso? Ah, meu pai não me recebe. E aí Joabe vai fazer uma artimanha toda para que Absalão se aproxime do seu pai. Distanciamento dos filhos produz a ira dos seus filhos. Você é muito distante, está muito ocupado com o trabalho. Não consegue sair com seus filhos, não consegue viajar com a família, não consegue acampar, não consegue tomar um sorvete, não consegue tirar um dia para ir no cinema com a família, não consegue um dia para passear, ir num teatro. Muito ocupado? Preste atenção. Você está distanciando-se, pouco a pouco, do seu filho e da sua filha. E a consequência disso virá. Um dia, você vai ter dinheiro.
mas você não vai ter família. Um dia você vai ter recursos, mas você não vai ter um lar para gerenciar, para usar esses recursos. Queridos, o princípio positivo para nós terminarmos é o seguinte: qual é o princípio negativo? Princípio negativo, o que não pode fazer? Não provocar a ira dos filhos, ponto. Todas aquelas monte de informação que eu dei aqui é sobre pais irritantes. Parem de provocar a ira dos seus filhos. Agora, tem um princípio positivo. Deus fala, não irrite, faça o seguinte, o que ele vai mandar fazer? Antes, em Efésios vai falar, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas, ou em outras versões fala, antes, fala o quê? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então ele fala, não provoque ira, mas crie. Não provoque a ira, mas discipline e admoeste. Ok? Nós vamos ver o que é disciplinar, o que é admoestar. Primeiro, essas duas lições têm que estar na sua vida. Equilíbrio. Pais têm que ter equilíbrio entre amor e disciplina. Pai que só disciplina é tirano. Pai que só ama é permissivo. Então você não pode só amar o seu filho. E você não pode só disciplinar o seu filho. A sua casa não pode ser um sistema de militar. Você fala assim, olha como meus filhos são educados. Eu entro na sala e eles prestam continência. Pode ser muito lindo. As pessoas falam, olha, eu vi. Eu estou falando para vocês porque eu vi. Eu me lembro de um pai que quando ele falava com os filhos, o pai era militar. O pai pertencia a um esquadrão de elite do exército, chamado Esquadrão Zumbi. O pai entrava na mata, fazia treinamentos severos para o exército brasileiro. E ele aplicava esses treinamentos, ou a severidade disso, na vida dos seus filhos. E eu lembro de um dos seus filhos pequenininho, em posição de sentido, enquanto o pai falava com ele. E que idade? Da idade do Otávio e do Murilo. Pequenininhos. O pai abaixava pertinho para falar com eles, eles ficavam em posição de sentido. E eu ficava imaginando, por quê? O que será que acontece com essas crianças se elas não ficarem assim? É normal você falar assim, se chamar seu filho, ele fazer assim? Você não ia estranhar? Eu falo, Stephanie, ela vem em fileira assim, e é estranho. Pais disciplinadores demais. Seja por perfeccionismo, seja por excesso de querer mostrar que a sua casa é perfeita. Muitas vezes pais disciplinam seus filhos não porque querem ver neles o caráter de Cristo, mas porque querem que as famílias ou as pessoas elogiem a sua família. Não é gostoso quando alguém elogia seus filhos e fala para você, olha, parabéns, você tem dado uma educação muito boa. O pai e a mãe ficam com o coração cheio. E muitas vezes pais corrigem os filhos para receberem elogios. Quando você vai na escola, mãe, na reunião, e a professora fala assim, sua filha, o seu filho, olha, está de parabéns. É gostoso ou não é? Gostoso. Aí você pode voltar para casa e falar assim, olha, Deus, obrigado, porque é a tua graça, através da minha vida, que tem produzido isso. Nunca diga, tenho feito um bom trabalho. Olha só, eu sou bom demais. Eu vou escrever um livro sobre isso. Cuidado, cuidado. E não faça os seus filhos serem algo por causa das pessoas. Espero que isso não se aplique à minha família, não aconteça na minha família. Mas é muito comum filhos de diáconos e filhos de pastores serem problemáticos. Não sei por quais igrejas você passou, mas normalmente, infelizmente, nos casos que eu conheci, a tendência maior era para que os filhos dos diáconos e pastores fossem problemáticos. E muitos pais perderam seu ministério por causa disso. Mas há uma razão bem simples. Sabe que as pessoas faziam e fazem até hoje com filhos de pastores, filhos de diácono? Então você vê uma criança fazendo uma coisa errada. Você vai lá e fala para ela, não faça isso, isso é errado. A criança para. Ou você fala, não faça isso, porque senão eu vou falar para os seus pais. A criança para. Mas quando é filho de pastor, ou filha de pastor, a pessoa fala assim, não faça isso, você é filha de pastor. Gente, é muito comum. Olha a roupa que você colocou. Você não pode andar assim não, você é filha de pastor. Você é filho de pastor.
E é incutido na mente dos filhos que é uma maldição. Filho de pastor e filho de líder é amaldiçoado. Porque ele tem um padrão diferenciado. Ele não pode fazer a mesma coisa que os outros fazem. Então, nós precisamos quebrar isso. E os filhos crescem problemáticos. Os filhos se revoltam com a igreja. É terrível. Então, o que você vai chamar a atenção das minhas filhas, pode chamar. Mas chame a atenção dela como qualquer uma outra. Fala assim, não faça isso por quê? Porque Jesus não se agrada. Tanto faz se é filha de pastor, se não é. Não tem problema nenhum. Deve chamar a atenção. Aliás, todos os adultos devem supervisionar as crianças de modo geral. Anos atrás, isso era tão bonito. Eu me lembro de, na infância, voltava da escola, estudava escola do Estado, voltava da escola sozinho para casa, carregando material e lancheira. Às vezes meus irmãos passaram pela mesma situação, só não lembro do Maurício na época, que daí já tinha mais recursos, carros e tudo mais, mas eu lembro, eu e o Márcio às vezes voltavam sozinhos, aqui em Bragança quantas vezes? E sabe de uma coisa? Havia um senso social de cuidado coletivo. Se você via uma criança fazendo uma coisa errada na rua, um adulto falava assim, ô menino, o que você está fazendo aí? Sai daí, aí é perigoso. Hoje, você vê uma criança na beira do rio, a pessoa passa, fala, não é meu filho, não quero nem saber. Perdeu-se o senso de cuidado social. E isso na igreja não pode perder. Você vê um filho fazendo uma coisa errada, fala, não é meu filho, eu não vou falar. Fala assim. Mas se eu falar, o pai não vai gostar. Não tem problema, fala do mesmo jeito. Mas a mãe não vai gostar. Fala, e se a mãe e o pai não gostar, você fala para mim, que aí eu falo para eles também. Todo mundo, não tem isso. A Bíblia fala para criai-os na disciplina e na admoestação. Pais devem disciplinar e admoestar filhos. O que é isso? Pais devem nutrir, enquanto disciplina e admoestam, amizade. Gente, cultive amizade com os seus filhos. É passageiro, eles vão embora. Vai passar. Não é que eles vão passar e vão embora. Eles casam e continuam voltando, tem amizade. Mas essa fase em que você disciplina, ela vai passar. A admoestação vai permanecer a vida toda. Mas a disciplina que Deus falou para você fazer, enquanto você cria os seus filhos, é seu papel. Seja amigo. Para ter amizade, precisa ter presença, interesse e oração. Pais, vocês precisam ser presentes na vida dos seus filhos. Quantos pais homens se interessam pelo boletim dos seus filhos? Sai o boletim da escola, não quer saber, às vezes o filho traz o boletim, você não olha, você não liga, fala, não, isso é papel da mãe. Está errado. Nutra amizade. Mãe, saio com as suas filhas de vez em quando. Fala assim, é um passeio só nosso. O pastor Davi Merck, que esteve aqui entre nós um tempo atrás, 6 filhos. Ele falou, como eu vou gerenciar isso? Então ele fez o seguinte acordo com a família. Toda vez que alguém convidava ele para pregar num congresso, em algum lugar do Brasil, enfim, as pessoas diziam para ele, olha, você pode trazer sua esposa. Ele falava assim, não, eu vou pedir a seguinte gentileza. Em vez de você vai pagar 2 passagens, mas não vai ser minha esposa, vai ser eu e um filho. Por quê? Porque se eu viajar com minha esposa, os 6 filhos vão ficar com quem? Então, cada vez vai um filho. Então, tinha uma ordem lá. Então, não tinha reclamação. Uma lista. Primeiro, segundo, e assim vai. Se eu receber um convite para pregar nos Estados Unidos, quem vai? O primeiro. Se na semana que vem receber um convite para pregar na igreja do bairro seguinte, quem vai? O segundo. Mas ele foi para os Estados Unidos. Não tem papo. Está aqui, ó. A lista direitinho. Não vamos mexer na lista. Então era aleatório. E toda segunda-feira de manhã, ele tinha um tempo com um filho, sozinho, ele e pai. Ele pegava um dos filhos e saía. E falava, é o meu tempo com você. Era meia hora numa padaria, para tomar café com leite. E ele falou, meus filhos vibravam, eles amavam. Chegava na noite anterior, os filhos falavam assim, amanhã sou eu, ó. Pessoal, amanhã sou eu. E o filho quase que não dormia, ficava... que palavra usa? Eletrizado. E acordava cedo, o café era 7, 6 horas, o filho estava em pé, e passava gel no cabelo, se arrumava. Tudo porque ele ia comer pão com manteiga na padaria. Mas o negócio não era pão com manteiga, era o tempo com o pai, e eles sentavam juntos. E ele falou assim, eu me desligava de ministério, eu me desligava de leitura, de grego, de hebraico. Eu sentava e eu entrava no universo dele, perguntava quais os sonhos dele, quais as lutas dele, anotava pedidos de oração dele. Às vezes são pedidos simples. São pedidos que você fala assim, que pedido
E você tem que orar. Se envolva. E não se esqueça do que o filho pediu, viu? Que para ele é muito importante. Para você pode ser tolo. Na outra semana era o outro filho. Na outra semana, uma filha. E ele fazia isso o ano todo. O que ele está dizendo? E está mostrando? Ele está nutrindo a amizade pela presença. Ele separava na sua agenda, ficava na porta do seu escritório. Quinta-feira, dia da família. Eu me lembro que uma vez eu vi isso, porque eu liguei para ele e agendei ele, tinha uma reunião com homens, alguma coisa, e eu disse para ele, olha, nós vamos ter uma reunião com homens, haverá diversos homens. E nós gostaríamos muito de ouvir você falar. Ele falou, que dia é? Eu passei o dia, ele falou assim, eu não posso nesse dia porque eu já tenho um compromisso agendado com a minha família. Na minha cabeça eu pensei, mas com a família? Fala para a família. Ó, vamos transferir para outro dia. Ele falou, desculpa, essa agenda da família é uma agenda tão séria como se eu tivesse que pregar um congresso em outro lugar. É o tempo deles. E nesse dia nós sentamos, nós jogamos jogos. Quantos lembram de um joguinho chamado Ludo? Sabe o que é isso aí? Hã? Alguns lembram? Joga até hoje, dona Rosa? Hã? E, seja o que for, a família se reunir e jogar um joguinho e brincar juntos. É assim que nutre-se a amizade. Vai passar o tempo. Se você não brincar com seus filhos, vai chegar uma hora que eles não vão querer brincar com você. É assim. Segundo lugar, disciplina requer moldes. Pai e mãe, vocês precisam dizer para os seus filhos o que pode e o que não pode. Muito simples. Vocês não podem ouvir isso. Por quê? Se os filhos entendem, você explica. Se os filhos não entendem, você fala, hoje você não entende por quê. Mas você não pode ouvir porque isso desagrada ao nosso Deus. Por quê? Você não entende, hoje eu não vou explicar. Se ele entende, você explica a razão. Você vai chegar a tal hora em casa. Por quê? Por causa disso, apresente as razões. Não fala só porque eu quero. Apresente as razões. Principalmente se você tem filhos que já podem interagir com você. Tá bom? Lide com isso, lide com os seus filhos. Cada um deles é uma personalidade diferente em que você tem que nutrir presença e mostrar disciplinas e regras. O filho errou, corrige. O filho acertou, elogia. Toda vez que o filho errar, ele precisa de correção? Correção sim, mas nem sempre física. Há momentos que nós erramos e Deus não nos corrige. Ele é gracioso com você e caminha mais um pouco. Você já pensou se Deus corrigisse você a cada erro que você comete? Falar, não sai da linha não, Deus está olhando. Pisou fora, ele bate. Não faz isso. Não seja assim com seus filhos. Amizade, moldes, que são disciplinas, coloque padrões elevados na sua casa. E por fim, mantenha o ensino. A Bíblia fala de admoestar. O que é admoestar? Admoestar é aconselhar. É a mesma coisa que advertir. E é advertir, como é que você faz advertência? Advertência é prevenir por alertas. Nem sempre você vai corrigir um erro. Há muitas formas de você admoestar um filho ensinando a respeito de algo que vai acontecer, que pode acontecer. Então você dá alertas. Você conversa sobre consequências. Conte as suas histórias, conte os seus fracassos. As minhas filhas gostam demais. Quando eu coloco elas para dormir, elas perguntam assim, pai, conta o que você fazia de errado quando criança. Eu falo, filha, eu não tenho muita coisa para contar. E, gente, elas sabe o que minhas filhas gostam? Eu descobri, e tenho que tomar cuidado com isso, que dizem que pais educam, tios deseducam e avós corrompem. Então, muito cuidado. As minhas filhas vão na casa da minha mãe e elas falam assim, conta a história do meu pai. E minha mãe começa a tirar. E sabe o que acontece com minha mãe? Ela confunde as histórias. Ela pega histórias do Márcio e conta como se fosse minha. Não é verdade, não. E a Samara volta e fala, hoje eu aprendi uma história. Conta aquela lá. Eu falo, qual? Nem eu lembrava. Ela fala, como você sabe disso? A vovó me contou. É assim, então, cuidado. Mas elas gostam. Mas sabe de uma coisa interessante? Elas aprendem com os nossos erros. Elas sabem que vocês não são perfeitos. Elas têm que aprender. Você errou. Papai, você colou na escola? Colei. Já colou na escola? Já colei. Papai, já pegou coisa que não é sua? Já peguei. Elas ficam olhando assim, mas você é pastor. Eu falei, mas eu não era. Sou pastor, mas eu não era, né? Não nasci pastor. Mas elas olham para isso e eu procuro mostrar para elas.
olha os erros, olha o que Deus fez. Mostrava o que meus pais faziam, como eles corrigiam. Nós vamos conversando. Isso é admoestar, é prevenir, é orientar. Sente com seus filhos, conte você que tem filho adolescente, está em época de vestibular, conte como foi as suas lutas. Eles estão passando por lutas, eles acham que é particular só deles, que nunca ninguém teve sonho. Eu queria fazer um fórum aqui na nossa igreja de sábado com os adolescentes e chamar profissionais para contarem para eles sobre as profissões. Eles têm dúvida do que escolher. Você já pensou em convidar um adolescente para tomar um lanche na sua casa? Dá prejuízo, mas chame depois do culto. Já pensou? Ele vai ficar... olha, você não precisa chamar toda a família dele. Já pensou? Ele vai se sentir muito honrado. Você terminar e falar assim, você já combina com o pai e com a mãe e fala, posso levar ele depois ou ela depois do culto? Aí termina o culto, você fala assim, vamos tomar um café na minha casa. Ele vai falar assim, meus pais vão, não. Eu falei com eles, eu vou levar você, depois eu levo você embora. Nossa, ele vai se sentir o rei. Ela vai se sentir a rainha. E aí você conversa, quais os seus sonhos? O que você pensa fazer da vida? Você conversa, você orienta. Gente, você não gostaria que alguém fizesse isso com seus filhos? Alguém convidasse o seu filho, a sua filha, e transmitisse valores para ela? Que legal. Sabe, eu tenho visto que muitas vezes os filhos têm a tendência de ter um coração mais aberto para um estranho do que muitas vezes com o pai. O pai fala, mas o pai não sabe nada, a mãe não sabe nada. Aí uma pessoa da igreja fala, a tia falou, é isso mesmo. Mas eu não te falei isso, eu sei, mas quando ela falou ficou tão claro. É assim mesmo, desenho os crudes, tem teologia. Assistam os crudes, vocês vão entender o que é isso aí. Queridos, em última instância, um princípio negativo, não irrite os seus filhos. Um princípio positivo, criai-os na disciplina e na admoestação do nosso Senhor. Olha o que você tem que fazer. Não é muito difícil. Ame o seu filho. Faça isso. Quais são as aplicações do texto para terminarmos? Pais que não podem mais corrigir os erros cometidos. Há diversos pais que, por inúmeros fatores, pais que recasaram, pais que são divorciados, pais cujos filhos já cresceram, casaram, e você se depara com textos como esse, você fica se sentindo culpado. Você fala, Senhor, eu gostaria de ter ouvido essas coisas antes, mas eu estou ouvindo hoje. O que fazer com isso? Você não deve ir para casa e se sentir culpado. A pregação da palavra de Deus, ela não é aquela pregação que aponta um pecado e faz você sair culpado. Não, ela aponta um erro, mas ela oferece graça. Qual é a graça? Peça perdão a Deus. Mas seus filhos são casados. Peça perdão a Deus se você educou errado. E depois, perdoe-se. Pais precisam se perdoar. Não adianta você ficar tomando remédio, ficar amargurado. A culpa é minha. Olha, não, perdoe-se. Deus está te revelando hoje. Hoje Ele te conta essa verdade. E depois, assuma o compromisso de orar por seus filhos, entregando-os na mão de Deus. Sejam adolescentes, sejam adultos. Ore. Ore a Deus. Deus é capaz de reverter todos os erros que você cometeu. Ele é capaz de pôr a mão e transformar isso. Segundo lugar, pais falham, mas presta atenção, os adolescentes estão aqui, hein? Os menores também. Pais falham, mas os filhos são plenamente responsáveis pelas escolhas que fizerem. Não venha falar comigo, adolescente, falar, a culpa é do meu pai. Não vai colar. Estou avisando, já pense em outra coisa. Não, sabe, pastor, eu sou assim, a culpa é da minha mãe. Se minha mãe, se meu pai, se a minha avó, se quem me criou, não tem desculpa. Pastor, eu sou assim porque os meus pais se divorciaram. Eu sou assim porque eu fui criado, eu fui adotado. Eu sou assim. Não, as escolhas são individuais. Deus responsabiliza cada um de nós pelas escolhas que faz. Ninguém pode culpar os pais pelas escolhas que adotar. Texto bíblico é só você ler depois, Ezequiel 18. A alma que pecar, essa vai ser responsabilizada. Ninguém pode culpar o outro. Então, tira esse negócio de maldição hereditária. Eu estou sofrendo porque minha tataravó. Você está sofrendo por sua culpa. Nem responsabilizar pais. Ontem eu dei uma palestra sobre anjos e demônios em São Paulo. Nem responsabilizar o reino espiritual. Então não vem também falar, não, pastor, eu sou assim, é porque fizeram um encosto, é porque não sei o quê. Acontece, é verdade. A pessoa adultéria e fala, não, pastor, fizeram um trabalho de encosto.
Fala, encosto não, você que encostou na pessoa. É outro encosto. E as pessoas falam, não, olha, por que você bebe? Culpa do demônio. Por que você faz? Culpa... Não. O demônio aproveita de situações? Aproveita. Mas você, o copo, quem pegou o copo e pôs na boca foi você. Quem pegou o cigarro, quem pegou a droga, quem pegou a arma, você. Não pode desculpar. Era desculpa muito comum no meio dos presos. Eu sou assim porque eu não conheci meu pai. Você não foi criado por ninguém? Fui. Sua avó não te ensinou que era errado? Ensinou. Então por que você roubou? Pastor, mas a culpa é dos meus pais. Não, a culpa é sua. Você mesmo. 3. Se está a seu alcance, se aí está ainda hoje, aplicar esses princípios à vida dos seus filhos, faça-o e ore. Você pode aplicar o que nós falamos? Não irritar, criar, faça. Converse mais com os seus filhos, descubra quais são os seus valores, os seus temores, alegrias, sonhos, desvios. Tem muitos pais que não sabem os desvios dos seus filhos, hein? Sabe por quê? Porque desvios são coisas ocultas. Você já perguntou para o seu filho se ele tem lutado com algum pecado específico? Você sabia que o seu filho pode estar enfrentando dificuldade com drogas? Mas só porque ele vem na igreja você acha que ele não é tentado. Ele pode ser tentado com pornografia. Ele pode ser tentado com uma esfera gigantesca de coisas. Pai homem, você tem filho homem? Chama seu filho para conversar. Mãe, chama sua filha para conversar. Pergunte. Você já perguntou, tem coragem de perguntar para o seu filho, para a sua filha adolescente? Filho, como é que anda seu coração? O que, pai? Eu quero saber, você está gostando de alguém? Ô pai, que papo é esse? Senta aqui, vamos conversar. Às vezes a pessoa está desesperadamente apaixonada por alguém e a mãe não sabe, o pai não sabe. E o filho está aí lutando com esses conflitos. E a família fala, não, isso aí o pastor que vai fazer, a igreja vai fazer. O pastor vai ajudar, a Bíblia está aí, mas a responsabilidade é sua. Oriente-os espiritualmente. E se você não puder? Pastor, meus filhos são incrédulos. São jovens incrédulos, não são nem adolescentes, são jovens incrédulos. Eles não aceitam mais orientação minha. O que eu faço? Ore. Você reparou nas letrinhas em vermelhos? O que está repetindo toda hora? Ore. Se você não regar esse coração, pode parar. Ore. Se seus filhos não querem receber seu conselho, eles não podem impedir você de orar. Ore por eles. Se eles falarem, não quero que ore, ore mesmo assim. Eles não podem impedir. E fala, estou orando, vou orar assim. E ora em voz alta. Conheço um pastor, bom, não dá tempo de contar. vai sair muito. Pastor que recebeu na sua casa 2 testemunhas de Jeová, chamado Paulo Romero. Os testemunhas de Jeová entraram na casa dele e queriam evangelizar ele. Ele recebeu em casa, ele trancou a porta da sala, tirou a chave e pôs no bolso. Ele é conhecido como o caçador de hereges, pra você ter uma ideia. Ele só sentou na sala, o pessoal não sabia. Sentou, tranquilo. Ele falou assim, nossa, eu estou tão emocionado com a visita de vocês. Vocês me permitem orar antes de nós começarmos? Eles falaram, tudo bem. Eles acham que você ora para o diabo. Se você não orar para Jeová Pai, você está orando para o diabo. E ele sabia disso e começou, grande Jeová Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os dois abriram o olho. Nossa. Eu quero te agradecer por mandar esses pecadores miseráveis aqui nessa ilha. E, gente, ele orou 40 minutos. Obrigado por enviar Jesus, o Salvador, o verdadeiro Deus, homem, como Colossenses diz. E foi. Quando ele acabou de orar, ele abriu os olhos. Os dois falaram assim, nós precisamos ir. Ele falou, não, eu quero compartilhar. Não, nós precisamos ir. Vamos embora. Já tinha pregado, abriu a porta, o pessoal foi embora. Seu filho fala, não ore por mim. Fala, começa a orar em voz alta. Deus, abençoa esse menino. É assim, é. Eu quero ver ele impedir orar. Ele está no quarto dormindo, você vai orar. Vai na sala e começa a orar em voz alta. Deus, tem misericórdia dos meus filhos. Ele é muito desobediente. Está lá. Ouvido desse tamanho, está ouvindo. Oriente-os sentimentalmente, hein? Ouça-os sem impor seus sonhos à vida deles. Gente, como é delicada essa área para os pais, ó. Orientar aqui, muitos pais crentes fazem, orientar sentimentalmente, muitos pais não sabem como lidar. Oriente o seu filho sentimentalmente. Sente com seus filhos, filho, e faz uma lista de valores que eles devem procurar na vida de um futuro cônjuge.
Ajuda eles. Eles não sabem. Você quer que nasça esse conhecimento com eles? Não sabem. Agora não vai fazer a lista. Tem que ser alto, não sei o quê, olho azul. Pede a conta bancária. E tem pais que fazem isso, hein? Tem pais que escolhem a cor de pele. E tem. Pais crentes. Tem pais que pedem o pedigree. Sabe o que é pedigree? É verdade. Ele quer o histórico familiar. Deixa eu ver a ascendência da pessoa. O filho não quer casar com a tataravó, ele quer casar. A filha quer namorar com um cidadão. Avalie o cidadão. Ajude. Chama a sua filha e fala: filha, esse rapaz é bom, não é bom por causa disso. E apresente as razões. Não é bom por causa disso. Padrões bíblicos, hein? Não vai falar porque é pobre, razões. E, gente, eu estou falando sério. Tem família que fala isso. Não namora porque você é pobre. Não namora porque não sei o quê. Ensine o filho a escolher. Ajude ele. Oriente. O seu papel é admoestar. Oriente o seu filho, a sua filha. Cuidado para não impor seus sonhos na vida deles. Se não puder orientar sentimentalmente, faça o quê? Ore. Por fim, será que acabou? Tem aí, Marcelo. Tem um? Disciplina-os com justiça, educação e equilíbrio. Sejam equilibrados. Se vocês forem sem equilíbrio na hora de conversar, se você grita, se você humilha. Última orientação que eu quero dar, e nós terminamos orando. Conheço um pastor, amigo meu, que foi orientar um pai. É muito comum que filhas, os pais eduquem as suas filhas, principalmente, nesse caso aí, as mulheres, né? As moças têm um sentimento muito volátil, porque elas são compostas por um lado mais emotivo do que os rapazes. E há um turbilhão de hormônios quando a adolescente começa a amadurecer e vem a época da primeira menstruação e ela vai se desenvolvendo como mulher. E ela vai para a escola, ela é meio criança, meio mulher, o corpo fala para ela que ela é mulher, mas a cabeça lida com... E está uma confusão na cabeça dela. E esse pastor foi orientar esse pai, a filha chegou ao pai e falou para o pai: pai, eu gosto desse menino aqui na escola. E o pai falou: não, mas esse menino orientou, conversou, falou tudo a respeito do rapaz. Passou uma semana, viu como adolescente é. Passou uma semana, o que aconteceu? A filha estava gostando de outra pessoa. É assim, adolescente é assim. Um dia gosta desse músico, amanhã não gosta mais. Hoje gosta da Barbie, amanhã não gosta. Hoje gosta daquele ator, Justin Bieber, não é? Amanhã já não gosta mais. E aí, é assim, fica. E aí a filha falou assim: pai, eu não gosto mais daquele rapaz não, eu gosto daquele outro. O pai olhou e falou: nossa, mas semana passada nós conversamos. Mas mudou, pai, aquele menino é chato. Essa semana eu vi lá ele conversando com uma outra moça, eu já desisti dele. Ele não é para minha vida. Tá bom, ele olhou: eu não conheço esse menino não, tá. Passou 15 dias, falou: pai, eu não estou gostando mais daquele menino não. Não? Não. Ele foi com uma roupa feia na escola, eu não gosto mais dele. Eu estou gostando daquele outro. O pai surtou. Presta atenção, isso é um caso real. O pai surtou. E o pai começou a chamar ela de vagabunda. Você não presta. Olha só, você gosta de cada homem uma semana. Um pai cristão, ele arrebentou a sua filha com palavras. E esse pastor, amigo meu, teve que recolher os cacos da filha, reunir a família e falar: o que você está fazendo? Ela não namorou com nenhum desses. Ela compartilhou com você que hoje eu gostava desse. Passou uma semana, não gostava mais. Hoje eu gostava do outro, não gostava mais. Escute tudo isso e vai falar: filha, está meio confuso, né? Você está percebendo como você está mudando? Vai orientando. Por que atacar? Por que ofender? Não tem equilíbrio na hora de conversar. Outro dia nós falamos mais sobre a criação de filhos. Tem muito assunto. Vamos orar. Baixe sua cabeça. É possível para você corrigir os seus erros? Se não é, ore por seus filhos, filhas, entregue-os a Deus. A vida deles está na mão do Senhor. Está ao seu alcance fazer isso? Faça. Querendo ou não querendo, ore por eles. Os seus filhos casaram, orem por eles. Ore pelos seus netos, ore pelos seus sobrinhos, ore, não se canse de orar. Oração nunca faz mal.
Deus quer abençoar sua família e Deus quer abençoar através do seu trabalho. Pai e mãe, você. Talvez os seus filhos sejam muito adultos já, passam muitos anos. Se você reconhece o seu erro, vai para Deus e fala: Senhor, me perdoe, eu não sabia dessas verdades, eu me converti adulto demais. Me perdoa. E o que os seus filhos se tornaram não é culpa sua, Deus está lidando com isso. Cada um é responsável pelas escolhas que faz. Está preocupado com os sentimentos do seu filho, sua filha? Ore por eles. Está preocupado com a profissão deles? Ore por eles. Está preocupado e deveria estar com a salvação deles? Ore muito pela salvação deles. Ó Deus de toda a graça, todas as famílias aqui clamam ao Senhor. Muitos pais. Na verdade, Senhor, eu ousaria dizer que todos nós erramos na criação dos nossos filhos. Ora acertamos, ora erramos. Por favor, tenha misericórdia, que os nossos erros não comprometam a história de vida deles. Há tantos casos na Bíblia de filhos que se corromperam como o erro dos pais. Se os nossos filhos hoje se tornaram ruins por causa de exemplos que demos, nos perdoa. Eu os entrego, Senhor, nas tuas mãos, para que eles, a partir de hoje, sejam responsáveis por si mesmos. Senhor, visita aquelas famílias que estão enfrentando luta com seus filhos adolescentes. Derrama da sua graça sobre aquele pai e aquela mãe que não têm mais acesso aos seus filhos, por N razões, por divórcios, por brigas, por distância geográfica. Nada disso impede a nossa oração. E o nosso desejo nessa noite é que os nossos filhos vejam a tua luz e se aproximem do Senhor, que é um Deus que não falha, é um Pai que nunca erra. Cuida deles. Senhor, desperta cada pai e cada mãe dessa igreja para a enormidade da responsabilidade que eles têm. Quanto menor os filhos, mais responsáveis nós somos. Nos ajuda. Livra dos nossos erros. Apesar de quem somos, guia os nossos filhos em direção à tua glória, à tua cruz. Salva-os. Os adolescentes que estão aqui, Senhor, que têm andado por caminhos tortos. Os adolescentes que estão aqui, que mentem para os seus pais, que escondem coisas dos seus pais. Os adolescentes que nutrem sentimentos que desonram ao Senhor. Por favor, tenha misericórdia deles também, para que eles percebam e mudem. Nós não estamos brincando de ser igreja. O destino eterno das pessoas depende do Senhor. O nosso papel aqui é pequeno, mas nós queremos cumpri-lo cabalmente. Ajuda-nos, Senhor. É o seu grande amor, é o único capaz de fazer tudo isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.